Passamos, então, à continuidade, depois da votação do projeto, para as emendas. Emenda-alvo, proposição 0500-219-2023. A proposição é a 032-00-069-2023, autoria das vereadoras Amália Tortato e Indiara Barbosa. Emenda aditiva. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto na emenda. Vereadora Amália Tortato, autora, com a palavra por 5 minutos para encaminhamento. Obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Nós votamos há pouco o projeto que permite a compra de 70 ônibus elétricos pela Prefeitura Municipal de Curitiba, mas todo mundo sabe que o sistema de transporte público da nossa capital é deficitário. O que significa isso? Que o valor que o cidadão paga na catraca, embora seja um valor alto, e hoje aqui em Curitiba o cidadão paga R$ 6,00 no valor da passagem, esse valor pago na catraca não é suficiente para cobrir os custos do sistema de transporte público de Curitiba. Então, nós votamos favoravelmente a compra dos ônibus elétricos por entender como uma possibilidade de reduzir o custo do sistema de transporte público e, consequentemente, conseguir também reduzir o valor pago na catraca pelo cidadão. Mas nós também propusemos uma outra forma de receita chamada extratarifária, ou seja, uma receita que não vem da tarifa, que é através da publicidade no sistema de transporte público de Curitiba. Desde abril desse ano, tramita aqui na casa um projeto de minha autoria que visa trazer essa possibilidade de receita extratarifária através de diversas modalidades de publicidade no sistema de transporte público de Curitiba. Quando nós vimos esse projeto aprovado mais cedo, sendo protocolado pela Prefeitura, nós pensamos, por que não aproveitar o projeto que a gente já tinha tramitado nessa casa, já vinha tramitando nessa casa, já passou por todas as comissões, já estava pronto para vir a plenário, por que não aproveitar esse momento e transformar esse projeto numa emenda para deixar ainda mais rico o projeto proposto pela Prefeitura? E foi isso que nós fizemos. Então, o nosso projeto original, que previa a utilização de publicidade nos ônibus, se transformou numa emenda, e é essa emenda que nós estamos discutindo hoje aqui. E é importante falar que o projeto tramitava desde abril, mas desde muito antes a gente já vinha trabalhando nesse projeto. Em fevereiro desse ano, nós fomos à URBS, tivemos uma reunião com o presidente Eugeni e com toda a sua equipe. Nós fizemos ações de rua, que eu já falei, inclusive, aqui no plenário, trouxe a nossa dinâmica que nós fizemos, o vídeo que resultou dessa dinâmica, conversamos com as pessoas, perguntamos para a população, o que vocês preferem? Pagar mais caro e ter ônibus com identidade visual mantida ou pagar mais barato e ter o ônibus com algum tipo de propaganda? E a população foi clara que prefere pagar menos. No fim das contas, o que as pessoas querem é ter um custo mais baixo no sistema de transporte público. E nós, agora, para votar essa emenda, nós verificamos que, em 2013, quando teve a CPI do transporte público aqui nessa casa, no relatório que foi feito pelo vereador Bruno Pessutti, aliás, um excelente relatório feito pelo vereador Bruno Pessutti, eles trazem uma estimativa, eles falam ali da possibilidade de publicidade nos ônibus e trazem uma estimativa de quanto de receita essa publicidade poderia ser gerada. E, em 2013, segundo a estimativa do vereador Bruno Pessutti, a gente atualizou essa estimativa para valores atuais, e essa estimativa, baseada nessa informação do relatório do vereador Bruno Pessutti, pode chegar até perto de 30 centavos de redução no custo da passagem. Isso é um valor muito considerável, e é um valor que vai impactar diretamente no bolso do cidadão. Toda iniciativa é válida para reduzir o custo da passagem, para reduzir o valor que o cidadão paga na catraca. Toda iniciativa é válida. Foi por isso que nós votamos favorável no projeto da compra dos ônibus elétricos, por entender que, a longo prazo, o custo-benefício é maior para o cidadão, o custo-benefício é bom para o cidadão. O ônibus, embora seja mais caro no momento da aquisição, a manutenção é mais barata, o combustível é mais barato e ele tem uma vida longa, uma vida útil mais longa que o ônibus a diesel. E tudo isso se transforma em redução do custo do sistema, que, consequentemente, também reduz o valor da passagem. Então, toda iniciativa é válida.
Por isso, nós também propusemos essa possibilidade de publicidade nos ônibus, que pode ser feita adesivando a parte lateral dos ônibus, a parte traseira, a parte de cima, o piso, toda e qualquer possibilidade de fazer publicidade que envolva o sistema de transporte público. Nos bancos, publicidade, inclusive, sonora, também pode ser veiculada dentro dos ônibus, nos mobiliários que envolvem o sistema de transporte público, como estações-tubo, abrigos dos pontos de ônibus, terminais, enfim, o nosso projeto prevê todas essas possibilidades. 30 segundos. E é importante dizer que o nosso projeto também trouxe incentivos para que isso aconteça, porque desde 2015, aprovado aqui nessa casa pelo vereador Paulo Rink, existe a possibilidade de publicidade. Até hoje não havia sido colocado em prática por falta de incentivo. Então, nosso projeto também trouxe incentivos e, por isso, eu peço voto favorável aos vereadores. Obrigada. Obrigado, vereadora Amália Tortato. Continuamos no encaminhamento do voto na emenda. Emenda aditiva para encaminhar o líder do governo, vereador Tico Cuso, vereador Bruno Pessutti, vice-líder do governo, com a palavra 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. De maneira bastante breve, vamos encaminhar o voto favorável a essa emenda, pois ela ajuda a construir uma solução importante para o sistema. Em 2013, a vereadora Amália Tortato falou sobre o nosso relatório na CPI do transporte, onde nós identificamos essa possibilidade de publicidade. O vereador Paulo Rink depois fez uma legislação, e essa legislação hoje, sendo alterada, vai com certeza possibilitar que a cidade de Curitiba efetivamente avance nesse sentido. Aqui ao lado, na Praça Eufrásio Correia, nós temos o Natal da Uninter. Então, isso prova que é possível utilizar as estações tubos para a publicidade, seja para o Natal, numa ação de Natal, mas também pensar, eventualmente, numa possibilidade de publicidade, efetivamente, visando reduzir o valor da tarifa na cidade de Curitiba. Tudo aquilo que for considerado como receita acessória e que for bem-vindo, nós iremos estar aqui trabalhando para fazer com que a cidade de Curitiba busque o máximo possível a modicidade tarifária. Então, o texto da Maria Amália Tortato e da Indiara Barbosa fazem... A Amália não gosta que chame, desculpa, mas é que a gente se conhece há tanto tempo. E, para quem não sabe, nós estudamos engenharia mecânica juntos na faculdade. Então, nós temos uma amizade longa e nossos filhos estudam junto na mesma sala. Então, temos uma boa amizade. E é por isso que estou aqui, fiz questão de subir e encaminhar favoravelmente a essa emenda pela construção que foi realizada. Fazer com que a cidade de Curitiba avance com boas ideias, trabalhar politicamente nas construções de pontes, encontrar soluções e resultados é o nosso papel no dia a dia, e a Câmara de Curitiba avança ao poder, então, dessa forma, aprovar a emenda hoje. Vamos em frente, voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Bruno Pessutti. Encerrados os encaminhamentos. O senhor não pode encaminhar porque o vice-líder da situação já encaminhou. Pode? Não. Encerrados os encaminhamentos, passamos então à votação da emenda aditiva, proposição 032-069-2023. Vereadores e vereadoras, registrem seus votos. Encerrada a votação, 26 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 24 votos sim, nenhum voto não, 2 abstenções. Aprovada a emenda aditiva. Passamos à próxima emenda. Proposição 034-00113-2023. Emenda modificativa de autoria de diversos vereadores. Maria Letícia, Ângelo Vagnoni, Jorge Prates e professora Josete. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto na emenda. Para encaminhar o voto, o vereador Rodrigo Braga Reis, com a palavra 5 minutos. Senhor presidente, eu cheguei atrasado, mas meu voto seria sim, é sim. Desculpe. Senhor presidente, eu também votei, mas não apareceu no painel lá. Já estamos na outra emenda, já, vereador Rodrigo Braga Reis. A primeira fica consignado aqui o seu registro de voto, porém, já estamos na proposição 034-013. Eu votei a primeira, mas não apareceu no painel, presidente. Feito o registro, então, no voto do vereador Salles do Fazendinha. Senhor presidente, só uma questão, não tem justificativa na votação anterior? A justificativa é feita de forma conjunta no projeto e nas emendas de uma vez só.
Obrigada. Próxima vereadora para encaminhar o voto, vereadora professora Josete, com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Só para confirmar, senhor presidente, a emenda é 34.113, né? Exato. Então, é uma emenda bastante simples, onde nós estamos propondo uma modificação no parágrafo 4º do artigo 6º-A. Então, nós acrescentamos um prazo para que tenhamos aí mais controle. Então, o parágrafo 4º passa a vigorar com a seguinte redação. Em qualquer hipótese, os veículos de propulsão exclusivamente elétrica deverão ser integralmente revertidos ao Fundo de Urbanização de Curitiba ao final da concessão dos serviços públicos de transporte coletivo, que ocorrerá em 31 de agosto de 2025, independentemente de prorrogação contratual. Então, nós temos aqui como objetivo evitar que haja obsolência dos bens em caso do prolongamento contratual do contrato, né, culminando em desequilíbrio contratual e notória perda de recursos do erário. Então, essa é a justificativa, nós solicitamos voto favorável. Obrigado, vereadora professora Josete. Seguimos no encaminhamento. Agora, para encaminhar, líder do governo, Tico Kuzma, com a palavra, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Na realidade, a emenda acrescenta, então, nesse parágrafo 4º do 6A, que está acrescentando na lei, que os veículos deverão ser revertidos ao FUC, conforme nós falamos, ao final do contrato. Então, a emenda da oposição está colocando apenas o prazo, que é o final do contrato, 31 de agosto de 2025, e coloca independente da prorrogação contratual. Então, para mostrar a transparência da gestão e que tudo aquilo que nós falamos é verdade, que o BNDES já está trabalhando na nova licitação, nos estudos que deve ser feita uma nova licitação. Então, nós orientamos o voto sim, para responder aqueles vereadores que estavam com dúvida sobre essa questão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Encerrados os encaminhamentos na emenda 034-013, emenda modificativa. Peço aos vereadores e vereadoras que no painel registrem seus votos. Obrigado. Vereadores e vereadoras votando: Alexandre Leprevô, Amália Tortato, Ângelo Vagnoni, Beto Moraes, Éder Borges, Ezequias Barros, Erivelto Oliveira, Indiara Barbosa, Noriceto, Oscalino do Povo, Sargento Tânia Guerreiro e Toninho da Farmácia. Senhor presidente Faquinello, não estou conseguindo votar. Assistência já irá até o senhor aí, vereador Oscalino. Obrigado, Vossa Excelência. O Pessutti está dando uma força. Obrigado, vereador. Olha aí. Valeu, senhores. Registrado o voto do vereador Oscalino do Povo. Encerrada a votação, passamos então ao resultado. 27 votos, 27 votos sim, nenhum voto não, nenhuma. Pergunta se algum vereador deseja encaminhar o voto. Para encaminhar o voto, vereadora Jorge Prates, líder da oposição. Com a palavra, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom, então, seria só referente ao inciso 2 ali, que nós temos algumas considerações, e entre elas, então, seria a questão de que está finalizando o parágrafo com a palavra dentre outros, o que deixa aberto um leque que nós gostaríamos, assim, de conseguir limitar, para que fique, né, baseado na lei ali de acordo com o que deve ser, com o que também já o líder da base colocou que seria a questão. Então, ali, a emenda, ela diz que a URBS poderá prever o termo aditivo, outros parâmetros de remuneração, a saber, manutenção dos componentes elétricos e consumíveis, custo de energia elétrica, recursos humanos, dentre outros.
E aí, então, nós estamos propondo que a emenda em questão apenas retire a previsão, dentre outros, uma vez que, então, ela se encontra em desacordo com a melhor técnica legislativa, dificultando a compreensão precisa do alcance da norma e gerando uma tremenda insegurança jurídica. Seria só para retirar a palavra as palavras dentre outros do texto. Obrigado, vereadora Georgia Prates. Encaminhando o voto, passo agora a palavra ao vereador Tico Kuzma, líder do governo, para encaminhar. 5 minutos. Obrigado, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Então, para retirar, abre aspas, essa insegurança jurídica e fechar esse leque, concordamos com a emenda, tirando, dentre outros, nos custos. Importante, novamente, ressaltar que esse projeto de lei aprovado, ele tira sobre esses ônibus elétricos a remuneração das empresas sobre ganho de capital e amortização. Porém, esses itens ali que podem estar em termos aditivos, parâmetros de manutenção dos componentes elétricos, consumíveis, custo de energia elétrica e recursos humanos devem estar previstos como já estão previstos na lei geral. Então, não vemos problema, podemos orientar o voto sim. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Encerrados os encaminhamentos, peço aos vereadores e vereadoras que no painel registrem seus votos na emenda modificativa. Vereadores e vereadoras votando: Alexandre Leprevô, Amália Tortato, Ângelo Vagnoni, Beto Moraes, Éder Borges, Erivelto Oliveira, Maria Letícia, Nori Seto, Sargento Tânia Guerreiro e Toninho da Farmácia. Encerrada a votação, 28 vereadores e vereadoras registraram voto. Vamos ao resultado. 28 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovada a emenda modificativa. Passamos à próxima emenda, proposição 034-0115-2023, emenda modificativa, autoria de diversos vereadores: Tico Kuzma, Beto Moraes, Bruno Pessutti, Hernani, jornalista Márcio Barros, Mauro Bobato, Osias Moraes, pastor Marciano Alves e Sérgio Balaguer, Serginho do Posto. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Para encaminhar, o líder do governo, Tico Kuzma, com a palavra, 5 minutos. Senhor presidente, é uma emenda bem simples, para dar mais transparência e garantias também. Acrescenta ao parágrafo único o artigo 6C, que diz o seguinte: a regulamentação mencionada no capítulo deste artigo deverá definir os procedimentos para aquisição dos ônibus de que trata esta lei, condicionados ao cumprimento dos princípios estabelecidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, ou seja, com o objetivo de garantir que o termo aditivo a ser firmado pela URBS com as concessionárias do transporte coletivo atenda os princípios constitucionais que se aplicam à administração pública e estão inseridos no capítulo 37 da Constituição. Então, é importante deixar claro e transparente que todas as normas, sejam elas municipais, estaduais ou federais, serão cumpridas nesse termo aditivo a ser assinado. Obrigado. Voto sim. Voto sim. Vereador Tico Kuzma. Encerrados os encaminhamentos, não há outros vereadores inscritos para encaminhar o voto na emenda. Passamos então à votação em emenda modificativa. Vereadores e vereadoras no painel, registrem seus votos. Momento oportuno, formular requerimento, presidente. Na sequência, passo a palavra ao vereador Mauro Bobato. Vereadores e vereadoras votando: Alexandre Leprevô, Amália Tortato, Ângelo Vagnoni, Beto Moraes, Dalton Borba, Éder Borges, vereador Erivelto Oliveira, vereador Nori Seto, Salles do Fazendinha e Sargento Tânia Guerreiro. Deu. Encerrada a votação, 20... Vereador Dalton Borba se encontra no plenário, tem direito ao voto. Encerrada a votação, 30 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 30 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado a emenda. Passamos ao requerimento do vereador Mauro Bobato. Com a palavra, vereador. Presidente, gostaria de solicitar a prorrogação por mais 1 hora da sessão. Coloco em deliberação do plenário. O vereador Mauro Bobato solicita a prorrogação da sessão por mais 1 hora. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Sessão vai até 16 horas e 8 minutos.
Passamos à justificativa do voto no projeto e nas emendas. Inscrito para justificar o voto, primeiro vereador Éder Borges. Com a palavra, vereador Éder Borges, 5 minutos. Ausente no plenário, vereador Dalton Borba, inscrito para justificar o voto, 5 minutos, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu me manifestei contrariamente, como eu disse, porque visualizei nesse modelo proposto uma incongruência jurídica. Então, não entrei no mérito da análise, e até pelo contrário, eu acho que essa é uma tendência que é uma tendência mundial, a mecanismos alternativos de energia, enfim, e não se trata de uma análise de mérito, apenas questionei aqui e me mantive forte na minha convicção que o instrumento jurídico era inadequado. E também trazendo aqui, senhor presidente, a minha convicção de que a questão do transporte ela tem que evoluir de governo a governo. Não adianta a gente querer, sempre que é questionado por um ou outro ato do governo, querer buscar lá, 10 anos atrás, o que outro governo fez. Eu vi hoje que o PDT foi atacado aqui pela gestão do Gustavo Fruit, mas quero lembrar que muitos vereadores que são da base do prefeito Rafael Greca, naquela época eram da base do Gustavo Fruit e aprovaram muitos projetos, inclusive relativo ao transporte. Especialmente a vereadora Julieta Reis, mãe do meu amigo Rodrigo Reis, que apoiava esses projetos e era da base do governo Gustavo Fruit. Então, só para lembrar isso, dizendo que eu ainda assim me mantenho muito convicto na minha posição. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Dalton Borba. Inscrita para justificar o voto, vereadora Georgia Prates, com a palavra, 5 minutos. Obrigado novamente. Bom, então só queria dizer que realmente em referente ao projeto, é isso mesmo, acho que a discussão poderia ter sido muito mais rica, mas infelizmente tivemos essa interrupção. Mas, de qualquer forma, não tendo acordo com o projeto, também quero dizer que a gente acabou colocando as emendas, porque seria, então, importante que, pelo menos, tivéssemos ali aqui algumas considerações, né, já dentro desse projeto aprovado. Então, por essa razão, a oposição aqui colocou essas propostas, né, que ainda bem que passaram, que torna um pouquinho melhor, né, o que já é pior. Enfim, e aí também dizer que da proposta da vereadora Amália, só não tem um acordo, vereadora, quanto à questão de sonoros, né, dentro dos ônibus, porque acho que é algo que incomoda às vezes, né, e dependendo de como for usado isso, pode ser algo que vai prejudicar a população que já acorda cedo, sai para trabalhar, às vezes quer tirar um cochilo, ou se querem estudar no ônibus, enfim, a diversidade que existe dentro do transporte público, né, e eu acho que respeitar isso seria algo bem importante. Obrigado. Obrigado, vereadora Georgia Prates. Para justificar o voto, vereadora Maria Letícia, com a palavra, 5 minutos. Boa tarde a todos e todas. Serei breve. Na verdade, diferente da minha bancada, hoje eu votei pela aprovação do projeto, mas eu tenho motivos muito específicos para ter votado a favor. Eu acho que a gente tem que fazer um pensamento um pouco mais ampliado em relação à questão do transporte coletivo, quando ele tenta aqui fazer o enfrentamento às emergências climáticas que nós temos visto aqui. A COP28, recentemente, apontou com clareza que nem todos os países foram atendidos nas suas demandas, mas, mesmo assim, a linha principal, o pilar de tentar fazer o enfrentamento a toda essa crise socioambiental que acontece no meio ambiente, isso foi definido lá. Então, nem sempre nós teríamos, evidentemente, a escolha que a gente tem como primeira opção. Às vezes, a segunda é a mais razoável. E, por conta disso, voto aqui com o projeto do prefeito, lembrando que as lutas têm seguido nas questões ambientais, que a gente sabe que não vai atingir as ODS de 2030, que a gente sabe também que vários enfrentamentos em relação ao transporte coletivo têm acontecido desde 85, 81. Lembra que o governo Jaime Lerner, que não fez a licitação do transporte coletivo naquela época e que permitiu que os empresários do transporte coletivo ficassem por mais 10 anos sem ter feito licitação. Eu chamo aqui um nome importante também nessa luta, que é do governador Roberto Requião, que foi prefeito dessa cidade, que foi governador desse estado e que também enfrentou uma grande luta em relação ao transporte coletivo durante muitos anos. Foi ele, sim, vereadores, que criou o fundo, por exemplo. E a gente não pode esquecer que ele estabeleceu na época, com muita clareza e com muita sabedoria, que o valor máximo da aquisição da frota anunciada naquela época era um valor alto, e ele fez os empresários comprarem a frota naquele período e chamou de... Quer ver como é que ele chamou? Foi muito legal isso.
ele chamou de propriedade do povo, que é isso que nós entendemos que deve ser. Há que haver clareza, há que haver realização, há que haver clareza nisso, mas há que se pensar também num bem maior, que é a questão ambiental. A COP mostrou, nós já perdemos o momento de fazer esse enfrentamento sem perdas. Faremos, a partir de agora, com muitas perdas. Perdas para a saúde do planeta, perda para a saúde de cada um de nós. E se o prefeito fizer aqui o uso de caminhos tortuosos e que não souber justificar os custos e orçamento que nós estamos aqui propondo e acordando com ele, ele vai ter que se explicar, porque nós somos fiscais do prefeito. Portanto, dou aqui um voto de confiança, pensando no bem maior, que é a questão do planeta. Era isso que queria justificar. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Maria Letícia. Para justificar o voto no projeto de emendas, vereador Tico Kuzma, com a palavra 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bem rapidamente, agradecer os vereadores que entenderam esse projeto, vereadora Maria Letícia, demais vereadores, essa importância desse passo inovador na cidade de Curitiba, partindo para a eletromobilidade, falar nessas questões ambientais e também nas vantagens que o usuário do transporte coletivo terá com a utilização do ônibus elétrico. Eu quero aqui parabenizar e agradecer o entendimento das vereadoras Indiara Barbosa e Amália Tortato pela aprovação da emenda. As vereadoras explicaram aqui da apresentação do projeto, dessa discussão com a URBS, que se estende desde o início do projeto ou desde o ano passado, e também pelo desprendimento de concordarem em apresentar uma emenda, abrindo mão da votação em plenário, da autoria do projeto de lei. O que importa, no final, é o benefício que a sociedade tem e não quem é o autor do projeto. E aqui está uma amostra desse desprendimento, apresentando uma emenda ao projeto do prefeito, votando favorável também ao projeto do prefeito, mas que, no final, o benefício vai ser para a sociedade. Então, eu parabenizo as duas por esse desprendimento e em apresentar essa emenda. E Vossa Excelência falou que, na sequência, vai retirar o projeto. Então, agradeço aos vereadores, um passo importante de Curitiba, dado hoje pelos vereadores que votaram favoráveis. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Para justificar o voto no projeto de emendas, vereador Serginho do Posto, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Acredito que essa é uma discussão permanente aqui na casa. Após a sessão, nós teremos a leitura dos relatórios da comissão especial que foi criada com denominação de tarifa zero. Nós teremos hoje, acredito que após a sessão, essa reunião já está convocada, e é um tema que a gente vem, ao longo dos anos, discutindo e aprimorando. Eu acredito que esta casa, em 2025, ela terá uma maturidade e terá alguns exemplos que deram certo até hoje no transporte coletivo, e qual o passo que nós estamos dando a partir de agora. Essa inovação com a frota elétrica é uma condição colocada a nível mundial, e a gente está falando de protocolos ambientais assinados por líderes em que se comprometem a descarbonizar o meio ambiente. Agora, essa descarbonização, são vários processos. Nós temos uma previsão aqui em Curitiba que até 2030, 33% da frota seja com uma modalidade que lance menos carbono no meio ambiente, e uma meta para 2050. E quando nós falamos de 2050, mas logo chega aí em 100%, nós não utilizarmos esse recurso do combustível tóxico. Eu queria dizer a Vossas Excelências que o debate ele tem sido produtivo. Por mais que haja essa celeridade do processo, e aqui foi, nesse processo, um regime de urgência, mas demonstrando a necessidade do município de Curitiba colocar essa proposta, e já vem sido muito tempo debatida também nesta casa, a exemplo de um bom trabalho que foram feitos pelos membros da comissão agora, que tiveram, até posso dizer aqui, Vossas Excelências, que o vereador Erivelton não está presente, mas procurou se dedicar a esta comissão e trazer um tema em que lá na frente o objetivo é subsidiar o transporte, ou seja, subsidiar o custo do transporte da população. Eu acho que fica aqui uma reflexão que para 2025, além de um contrato moderno, um contrato que tenha segurança jurídica, mas que também possa, de fato, atender a população de uma forma plena. É um serviço de qualidade, é o que está sendo feito agora com esses investimentos
altíssimos que o município de Curitiba está fazendo através de empréstimos internacionais, requalificando itinerários de ônibus, como é o exemplo Interbarros 2, a exemplo de equipamentos públicos, fazendo reformas em terminais, melhorando a qualidade de tempo de deslocamento para a população usuária do serviço de transporte coletivo na nossa cidade. Eu acho que são temas que esta casa ainda continua a discussão, acredito sim, que até mais madura e com mais dados, é exemplo de vários contratos que o município teve ao longo desses anos, desde o modelo que foi implantado nesse modelo no sistema de Curitiba. Então, eu acredito que esta casa, ela enaltece o debate através de posicionamentos, mas todos entendendo que é possível melhorar a qualidade do transporte na nossa cidade. Acho que fica essa reflexão aí. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso. Obrigado, vereador Serginho do Posto. Com este momento de justificativa, estão encerradas as justificativas de voto no projeto e nas emendas.